Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos trabalhar mais um simulado, baseado na provinha do SAEB. Mais uma vez eu gostaria de pedir a vocês que completem o gabarito, me mande a foto do gabarito preenchido de acordo com as questões, as alternativas que vocês vão marcar nas questões. No nosso simulado de hoje, a primeira questão diz assim, ó: todos os objetos estão cheios de água. Aí a gente tem aí uma caneca, uma jarra, um garrafão e um tambor. Aí a pergunta é: qual deles pode conter exatamente 1 litro? Vocês vão marcar. A questão 2. Vera comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela gastou? Aí nós temos aí a lancheira, R$ 8,90 e a mochila, R$ 23,90. Vocês vão somar e vão ver quanto ela gastou. Na questão 3, um fazendeiro tinha 285 bois, comprou mais 176 bois e depois vendeu 85. Quantos bois esse fazendeiro tem agora? Aqui vocês vão usar duas operações, Vocês vão somar, o que ele tinha com o que ele comprou e desse resultado vocês vão subtrair o total que ele vendeu. Depois vão ver com quantos bois ele ficou. Na questão 4, Mariana colou diferentes figuras numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo. Aí estão as figuras que Mariana colou. Aí essas figuras têm em comum quer dizer parecidas, iguais. O mesmo tamanho, será que todas essas figuras têm o mesmo tamanho? Na letra B, o mesmo número de lados, aí vocês vão contar. Quantos lados tem as figurinhas? Tem 3, tem 4, tem 5. Será que todas elas têm o mesmo número de lado? Aí a letra C. A forma de quadrado. Será que todas essas figuras têm forma de quadrado? Ou a letra D, forma de retângulo. Todas elas são retângulos. Aí vocês vão marcar a alternativa certa. O que elas têm em comum? Se é o tamanho, o número de lados, se são todas quadradas ou todas retângulos. Na quinta questão, uma merendeira preparou 558 pães que foram distribuídos igualmente em 18 cestas. Aí, quantos pães foram colocados em cada cesta? Nesse caso aqui, vocês vão fazer a divisão. 558 dividido para 18. Eu sei que muita gente tem dúvida com relação a isso e que não tem ninguém para ajudar em casa. Então, nesse momento, vocês podem mandar mensagem para mim, que eu vou estar mandando a explicação para vocês como é que vai fazer essa divisão, tá bom? Aí, a 6. Uma bióloga que estuda as características gerais dos seres vivos passou um período observando baleias em alto mar, de 5 de julho a 5 de dezembro. Baseando-se na sequência dos meses do ano, quantos meses a bióloga ficou em alto mar estudando o comportamento das baleias? Aí vocês vão contar na sequência. Depois de julho, contando até chegar a dezembro, quantos meses são? A questão 7. Vamos medir o parafuso. A gente tem o parafuso e tem a retazinha. Vocês podem observar que a gente tem aí numerado de 1 a 5, mas entre cada um dos números, o intervalinho está dividido no meio também, Aí a gente tem as medidas também de 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, certo? E aí vocês vão marcar qual é a medida do parafuso. Lembrando que esse meio é representado por 5, viu? Quando eu vou representar 1,5, eu coloco 1,5, 2,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, 4,5. A questão 8. No ábaco abaixo, Cristina representou um número. Aí está o ábaco representando. Nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Qual foi o número representado por Cristina? Aí vocês podem ir observando no gráfico e anotando no caderno de vocês.
Quantas argolinhas tem na unidade? Coloca o número. Quantas na dezena, na centena, na unidade de milhares, na dezena. Aí vocês vão formar o número que Cristina representou e marcar a alternativa. A questão 9. Uma professora da 4ª série pediu que uma aluna marcasse uma linha do tempo, numa linha do tempo, o ano de 1940. Aí vocês podem ver que nessa reta a gente tem 1900 no início e 2000 no final. No intervalo desse tempo, nós temos aqui 10 intervalozinhos, dividido em 10. Então, aqui vai ser contado de 10 em 10, de 1900 até 2000, 1910, 1920. Aí vocês vão contando e vão ver onde que a aluna deve ter marcado o ano de 1940. E vão marcar a letrinha correspondente. A questão 10. Pedro adubou 3/4 de sua horta. Pedro adubou 3/4 de sua horta. A parte da horta adubada por Pedro corresponde a 10%, 30%, 40% ou 75%. Aí vocês também, nessa hora aqui, vocês podem me mandar mensagem para me ajudar vocês, viu? Fazer a relação entre o tamanho dessa horta que foi adubada e essa porcentagem. Que aí você pode fazer através de desenhos ou com a continha, tá bom? A questão 11. Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa, representada pela figura abaixo. Aí tá aqui a praça, ó. Se ele der uma volta completa na praça, andará. Aí você vai observar aqui as medidas da praça em metro. Vocês podem ver que na lateral, ela mede 50 metros e na frente 30 metros. Então, se Pedro fizer a volta toda, quantos metros ele vai andar? Lembre-se que essa lateral tem outra idêntica do outro lado que tem a mesma medida e a frente também tem a outra parte que tem também a mesma medida. Para você juntar todos os lados, os 4 lados, para somar, para dizer quantos metros ele andará.